Alunos e alunas do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a correção de atividades sobre juros simples. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Primeiro, questão 35 aí da atividade. Calcule quanto um capital de R$ 550 rende quando aplicado ao regime de juros simples a uma taxa de... Então, primeiro, em todas as questões, o capital vai ser sempre R$ 550. A taxa da letra A é de 3% ao mês, né? Que é a mesma coisa de 3 por 100. E esse 3 por 100 eu posso colocar da seguinte forma em decimal, né? Tem duas casas após a vírgula 100, então vai ficar 0,3 ao mês. Esse é o valor da taxa. O período de tempo aí que ele definiu na letra A foram 4 meses. Então, eu tenho 4 meses aí. Bom, então o juro, quanto é que ele vai render de juro? Então, para calcularmos o juro, eu vou ter juro vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, capital é 550, que está nas informações da letra A, 550. A taxa vai ser 0,03 e o tempo 4. Então, se eu multiplicar 0,03 por 4, vai dar 4 vezes 3 é 12. Então, eu pego 12. Tem duas casas após a vírgula, então vai ficar 12, né? Então, vezes 550. Vou botar o 550 aqui que eu esqueci. Botei depois, né? Então, 550 vezes 12. Ao pegarmos 550, que é o capital, e multiplicarmos por 0,12, então 2 vezes 5 é 10, vai 1, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5, 10, vai 2 vezes 5, 10, bota o 0, vai 1, 2 vezes 5, 10 e 1, 11. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 5, 5. Aqui vai ficar, somando, vai ficar 1 mais 5 dá 6, 1 mais 5, 6. Então, tem duas casas após a vírgula, fica duas casas após a vírgula. Então, fica 66,00, ou seja, vai render de juros aí R$ 66 na letra A. Na letra B, ele faz a mesma coisa. Eu tenho o capital, que vai ser 550. Eu tenho a taxa da letra B, que é 4,5, né? 4,5% ao mês. Então, eu vou pegar 4,5 por 100. E aí eu vou colocar esse número na forma decimal. Ele já tem uma casa após a vírgula. Aqui eu tenho 2 zero, então fica 3 casas após a vírgula aqui, ó, ao mês. Né? Uma com mais 2 zero dá 3. O tempo, ou o período de tempo aqui que definiu na letra B, vai ser um ano. Então, eu tenho que converter esse um ano em meses. Então, eu vou pegar 1 vezes 12, que vai dar 12 meses. Transformar para mesa, multiplicar por 12. E aí eu tenho juros, que é o que eu vou procurar, né? É isso que eu vou procurar. Então, juro vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital é 550, a taxa de juros é 0,045, 0,045 e o tempo 12 meses. Então, eu vou pegar 0,45 vezes 12, né? 0,045 por 12. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 8, 1, 9. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. E aqui dá 0. Então, vai ficar 0. 9 vezes 5, 14. Vai 1. Aqui dá 5 zeros. Então, esse número aqui, ele tem 3 casas após a vírgula, né? Então, vai ficar 3 casas aqui após a vírgula. Fica 0,54, que é o valor que vai ser definido aqui. Então, 12 vezes 0,45 é 0,54. Então, vai ficar 550 vezes 0,54. Que se eu multiplicar 0,54 por 550, então 550 por 54, 0,54, eu vou ter 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 5, 20, com mais 2, 22. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 5, 25 e 2, 27. Posso somar esses valores aqui, vai ficar 7, 9, 2. Aqui tem duas casas após a vírgula, vai ficar 297. Então, nós vamos ter
297 é o que vai render de juros aí na letra B. Na letra C, eu tenho novamente a taxa, né? Primeiro o capital, que ele já deu no problema, que é 550. A taxa é 6% ao ano. E aqui eu tenho o período de tempo, que vai ser 7 meses. 7 meses. Olha, se aqui a taxa é em ano e o período de tempo é em mês, eu tenho que transformar esse mês em ano. Então vai ser 7/12 ano, né? Esse é o período, ou seja, divido por 12. E aí eu vou, como isso aqui está em forma de fração, eu vou colocar a taxa também em fração. Então vai ficar 6% ao ano, 6% ao ano. Porque facilita na hora de fazer a multiplicação. Então vai ficar capital vezes a taxa vezes o tempo. Então o capital é 550, a taxa é 6 por 100 e o tempo é 7 por 12. Eu posso simplificar o 12 e o 6 aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Aí esse 550 dividido por 2 aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 275. Então em cima vai ficar no numerador 275 vezes 1 vezes 7. 275 vezes 1 vezes 7. Embaixo vai ficar 100 vezes 1, que é a mesma coisa de 100. Então se eu pegar 275 vezes 1 é 275 vezes 7. Eu vou pegar 275 por 7. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 7, 49, com mais 3, 52, vai 5. 7 vezes 2, 14, com mais 15, 19. Então vai dar esse número aí, ó. 1925 por 100. Significa dizer que 1925, 100 tem 2 zeros, então fica 2 casas após a vírgula. Se eu dividir qualquer número por 100, eu conto quantos zeros tem, né? Então, fica 2 casas após a vírgula. Fica 19,25. Esse é o valor da letra C. R$ 19,25 foi o juro da letra C. Na letra D, ele tem o capital de novo, que é 550. A taxa de juros é 0,05% ao dia, que é a mesma coisa de 0,05 por 100. Então, se aqui eu tenho 2 zeros, são 2 casas. Com mais 2 casas, 4 casas. Então, vai ficar 3 zeros e um 5. 4 casas após a vírgula. Isso ao dia, né? E aqui eu vou ter também o tempo. O tempo que ele definiu na letra D vai ser 2 meses. 2 meses. Aí eu tenho que transformar para dia. O mês comercial é 30 dias, então 2 vezes 30 vai dar 60 dias. Então, utilizando a fórmula de juros, né? Juro vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o capital vai ser 550 vezes a taxa, que é 0,0005, vezes 60. Então, eu vou multiplicar esse número por 60. Como eu tenho 60, já tenho um zero, eu só pego 6 vezes 5, dá 30. Aí eu acrescento o resto de zeros aqui, né? Aí se vocês observarem, eu tenho quantas casas após a vírgula? 4. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Vai ficar 0,03, né? 0,03, porque esses 2 zeros aqui também não tem valor algum. Então eu vou ter 550 vezes 0,03. Multiplicando 550 por 0,03, ou por 3, né? Posso pegar só o 550 por 3, aí depois eu acrescento só os zeros. Então aqui vai dar 0, 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 vezes 3, 15 e 1, 16. Aqui eu tenho 0,03 como é definido, tem 2 casas após a vírgula, então vai ficar 16,50. Esse é o valor de juros que vai render na letra D. No 36, ele pergunta qual é o juro de um capital de R$140 que rende se aplicado no regime de juros simples a taxa de 0,8% ao mês. Então ele quer saber quanto é que eu vou ter de juro. Se o capital é R$140, vai render em regime uma taxa de 0,8%
ao mês. 0,8% é 0,8 por 100. Se você observar, tem uma casa aqui, com mais 2 zeros dá 3 casas, então vai ficar 0,08, né, ao mês. E aqui eu tenho um período de tempo que ele vai definir que vai ser 9 meses, né, meses. Então, para calcular o valor dos juros aí, né, nós vamos ter capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros vai ser igual, capital vai ser 140, a taxa 0,008 e o tempo 9. Então, aqui o juro vai ser igual a 8 vezes 9, 72, eu ponho os zeros aqui, né? E eu tenho 140 vezes esse valor. Aqui tem 3 casas após a vírgula, vai ficar 0,072. Esse número vezes 140, então eu vou ter 140 por 72. Depois eu só coloco os valores. Então, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4 dá 28, vai 2, né? 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Então, aqui vai ficar 0, 8, 10 vai 1, e aqui vai dar 10. Se vocês olharem, esse número aqui eu tenho 3 casas após a vírgula, então vai ficar 10,08. Então o juro aqui vai ser R$10,08, né? R$10,08 vai ser o juro do 36. A questão 37, né, dando continuidade, na questão 37, ele diz assim, sabendo que um capital C, que ele não diz quanto é esse capital, ele só define por C. Eu tenho um capital C, aplicado a juros simples, ele vai render em 4 meses o equivalente a 1/5 do seu valor, então significa dizer que ele vai render 1/5 do seu valor, então determine a taxa mensal. Então eu posso dizer que o capital vai ser chamado de C, né? Aí ele diz que ele vai ser aplicado num período de 4 meses. E aí ele vai render de juro 1/5 do próprio capital, né? E ele quer justamente quanto é que eu vou ter de taxa de juro. Então eu vou ter juro vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro vai ser 1/5 do capital, capital vezes C é o próprio C, a taxa é o que eu vou procurar e o tempo é 4 meses. Posso cancelar o C com o C, né, que estão em lados opostos. Se está multiplicando, ele passa dividindo, então cancela. Então vai ficar 1/5, que vai ser igual a 4i, né? Então eu posso multiplicar os extremos pelos meios. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 4 é 20. Então vai ficar 20i e 1 vezes 1 é 1. O 20 está multiplicando, ele passa dividindo. Então i vai ser igual a 1/20. Se eu pegar 1/20, como eu quero em porcentagem, eu também posso só multiplicar por 5 aqui, que eu vou achar por 100, né? 5 vezes 2 não é 10, então vai ficar 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 dá 10, então vai dar 100. Então vai ficar 5%. Esse é o valor da taxa, né? Eu poderia dividir, que eu daria também 0,005, né? 0,05. Ou no 38, ele diz assim, Júlio aplicou no regime de juros simples a importância de R$750. Então, de cara, nós podemos saber que o capital é 7.500, aliás, R$7.500 é o capital. A taxa vai ser de 2,5%, né? 2,5%, isso ao mês. E por um período de 2 trimestres, né? 2 trimestres é, nesse caso, que é o período de tempo, 2 trimestres. Um trimestre tem 3 meses, então vai ser 2 vezes 3, vai ser 6 meses, né? 6 meses. Esse é o período. Aí ele quer saber qual vai ser o montante aqui, o montante na letra A. Então eu sei que o montante vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo, né? Então, esse 2% ao mês é a mesma coisa de 2,5 por 100.
Observe que eu já tenho uma vírgula aqui, com mais 2 zeros dá 3 casas, então vai ficar 0,025, né, ao mês. Então, o montante vai ser igual ao capital, que é 7.500, né, 7.500, vezes 1, mais a taxa, que é 0,025, vezes o tempo, que vai ser 6, né, 6. Então, o montante vai ser igual a 7.500 vezes 1 mais. Se eu multiplicar esse número por esse, 25 vezes 6, 25 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Então, vai ter esse número aí. Aí eu posso só acrescentar zeros aqui. Aí eu tenho quantas casas após a vírgula? Eu tenho 3 casas. Então, nesse caso aqui vai ficar 3 casas. Vai ficar 0,15. 0,15. Então, somando esse 1 inteiro com mais 0,15, vai ficar 1,015. Então, vai ficar 7.500 vezes, esse 1 inteiro é assim, ó, mais 0,15. Colocando ele com vírgula, né? Então, vai ficar 7.500 vezes 1,15. Se eu multiplicar esse número por 7.500, eu preciso só do 75, né? Então, 115 por 75. Como é 7.500, tem 2 zeros, eu coloco os 2 zeros no final. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7. Com mais 3 dá 10, vai 1. 7 vezes 1, 7, 1, 8. Então, aqui eu vou ter 5, dá 12, vai 1. Aqui dá 6, aqui dá 8. Como tinha 2 zeros aqui, eu coloco aqui na resposta final. Como aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, então fica 2 casas após a vírgula. Então vai dar 8.625. Isso vai ser o montante. 8.625 reais é o montante final. É o montante final, né, da letra A. Então, na letra B, ele diz assim, na letra B, devido a um pagamento de impostos, o montante a ser retirado por julho sofrerá uma redução de 3%. Qual será o valor líquido que ele vai receber? Então, ele vai perder, esse montante vai perder 3%. Então, o valor líquido vai ser 3% a menos do montante, né? Vai ser o montante vezes, eu tenho 100, eu vou tirar 100% e eu vou tirar 3% desse valor. Então, vai ser o montante vezes 97%, né? Ele vai ter só 97% do valor que ele teria, né? Então, o valor que ele teria era esse, 8.625 vezes 97%, é a mesma coisa, 0,97, né? Se eu multiplicar esse termo por esse, eu vou pegar 8.625 por 97. Então, multiplicando, eu tenho 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com mais 3 dá 17, vai 1. 6 vezes 7, 42, e 1, 43, vai 4. 7 vezes 8, 56, com mais 4, 60. Então, 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, com mais 4, 22, vai 2, né? 6 vezes 9 vezes 6 dá 54, com mais 2 dá 56, vai 5. 9 vezes 8, 72, com mais 5 dá 77. Então, eu tenho 77. Então, aqui vai ficar 5, aqui dá 12, vai 1, dá 6, aqui dá 6, 7 e 6 dá 13. Vai 1 e aqui vai dar 8. Como aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, então vai ficar 2 casas após a vírgula. Ou seja, o montante de fato que ele vai receber após o desconto vai ser de 8.366, né? Vai ser de 8.366,25 reais. Esse é o montante final que ele vai receber, né, após o desconto.
No 41, ele diz assim, de quanto tempo um capital necessita para ser triplicado? Ou seja, eu tenho um capital C, né? Aí o montante dele vai ser 3 vezes o capital, né? Então, a ser triplicado, vai ser 3 vezes. Então, se aplicado a um juro simples de 8% ao mês, então a taxa vai ser de 8% ao mês. Então, eu quero saber o período de tempo, que isso aqui também vai ser dado em meses. Por que que é em meses? Porque a taxa está em meses. Então, vai ser 8 por 100, que vai ficar 0,08 ao mês. Então, o montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I vezes T. Então, o montante vai ser 3C, capital, 1 mais I, que é a taxa 0,08 vezes T. Eu posso cancelar o capital com capital. Como eu quero esse valor, vou passar tudo isso para esse lado, né? Vai ficar 1 mais 0,08T por 3 desse outro. Bom, 1 está mais 1, passa menos 1. Então vai ficar 0,08T, 3 menos 1. 0,08T, 3 menos 1 dá 2. Então, esse número está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar tempo por 0,08. Para eliminarmos a vírgula nesse caso, nós vamos pegar o 2, colocar duas casas após a vírgula. Então, duas casas e duas casas, elimino, vai ficar 200 por 8. Se eu pegar 200 e dividir por 8, 200 e dividir por 8, dá 2 vezes 8 é 16 para 20, sobra 4, abaixo 4 fica 40. 40 dá 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, significa dizer, nesse caso, que vai dar 25 meses. Esse é o tempo definido, 25 meses. Então, ficamos por aqui. Bom dia.